Então, boa tarde, meninas. Nós marcamos esse momento para conversar sobre a apresentação do TCC de vocês. E assim, de antemão, nós sabemos que foi longo o percurso, né? Quando nós iniciamos ali, quando alguns nem um projeto tinha, e foi desenhando um projeto de pesquisa, e foi suando, chorando, passando noites ansiosas, mas estamos aí, prestes. Nossa segunda, terça e quarta à tarde serão as apresentações da nossa equipe de orientandos. E, de antemão, parabenizar a evolução de vocês. Eu sei que não é fácil, e principalmente porque a gente espera que... Eu sei que já fui orientanda de graduação, e a gente espera muito do orientador. E a gente cai na realidade que a responsabilidade maior é nossa, e a do orientador é apenas mostrar o caminho. E as primeiras pedras a serem realizadas, né, serem lapidadas, são muito difíceis, mas depois dessa experiência que vocês estão tendo na graduação, virão outras experiências com a pós-graduação, com mestrado, doutorado, e com certeza virão outras dificuldades, mas pelo menos vocês já terão essa primeira experiência, então já melhorem em alguns pontos. De antemão, nós vamos conversar sobre a apresentação de vocês. Já fizeram os slides, né? Tem alguns que ainda está terminando. Mas eu vou fazer aqui algumas considerações. Aí, caso alguém possa corrigir o seu, queira corrigir, é interessante. Luzimar ainda está concluindo, né? Mas tu corre, Luzimar, porque eu tenho a segunda-feira. Quanto, assim, a sequência de como deve ser organizado o slide de vocês. Eu pontuei algumas questões, né? Vi que já está nessa sequência lógica, mas só para reforçar que deve ter uma sequência lógica dos tópicos, que deve ser conforme o que está lá no seu TCC. É importante, né, a capa, lá na capa conter o autor, conter o orientador, conter o título do seu projeto. O painel, né, o layout, ele deve ser o mais simples possível, né, lembrando para vocês, dê uma revisada, se está simples. De preferência, o branco, a logomarca da instituição, mas às vezes quer usar algum detalhe, alguma imagem, pode, mas colocando a fonte de onde é a imagem. E deve ser simples, tá certo? Não deve ser aquela apresentação de marketing, mas sim algo que se torne mais visível é o que está contendo no trabalho, que no caso é o TCC. E aí, deve estar reforçado na introdução de vocês qual é a problemática que vocês estudaram. O que motivou essa pesquisa, né? Além do trabalho de conclusão de curso, mas sempre essa pesquisa tem uma motivação intrínseca sua. O que lhe motivou a fazer esse tema, a levantar essa pesquisa bibliográfica, que todos foram? Só Valdira, que teve também a pesquisa de campo. Mas o que lhe motivou a esse tema? É importante você dizer isso na sua introdução, a problemática, o que lhe motivou. Isso o ideal é que esteja no slide. Os objetivos da pesquisa, e aí o desenvolvimento. No desenvolvimento, não vai dar para você abordar tudo que está lá no seu trabalho. Você deve seguir uma sequência lógica, né? Um capítulo, ele tem que estar vinculado ao outro, né? Por isso a importância dos objetivos serem também linkados um ao outro. E a gente foi tentando fazer isso ao longo do processo. Então, um objetivo, ele tem puxa o outro, né? Igual quando você está dando uma aula, que um conteúdo é base para o outro, e esse link deve ser feito no momento da sua apresentação. No momento nós estamos falando dos slides. Então, o desenvolvimento não deve ser tão longo. Outra questão, o tempo de vocês são 15 minutos. Olha aí, aspas para o tempo. Estava falando do slide, falar agora do tempo. O tempo de vocês são 15 minutos. Então, o ideal
São 15 slides. Tem alguns que está 17, né, contando com a capa, com as referências que não são lidas um a um. Mas se você tem 17 slides, então você vai se preparar, né, vai ensaiar sua apresentação para você fale em 15 minutos no máximo. Se for possível ser objetivo em 12 minutos, em 10 minutos, mas um objetivo que não prejudique a sua apresentação, pode ser. Então, assim, a banca, ela vai, se você passar do tempo, ela vai tirar alguns pontos seus. Então, cuidado com o tempo. São 15 minutos. Uma dica que eu vou dar, assim, quanto à preparação da defesa, né, que eu uso, que eu gosto, é escrever, tá certo? É escrever a minha apresentação. Ah, eu vou decorar? Não, mas na minha mente, o fato de estar escrevendo, eu vou estar reforçando na minha mente o que é que eu estou defendendo. E aí, voltando para os slides, né? No máximo 15, tendo em vista que você tem 15 minutos, para os que já têm aí feito mais de 17, mas sabendo que você não vai passar mais de 1 minuto em um slide, né? Senão você vai lá no final ser prejudicado. E aí, nos slides vai conter o desenvolvimento. É importante, a cada capítulo, você citar alguma referência, de preferência os que são mais fortes no seu trabalho. Então, para cada capítulo é importante você citar, né, de onde foi, até porque a maioria aí é pesquisa bibliográfica. E aí no seu slide deve ter essa citação conforme as normas da ABNT. Se for citar a imagem também, ter a fonte. E no final tem as referências. Então, em síntese, os slides são isso. A capa, a introdução. Na introdução deve ter a problemática, o objetivo, a relevância, o tema. Ah, eu vou escrever tudo isso? Você pode botar só os tópicos, né? E reforçar na sua fala. Mas é importante que isso esteja claro. Nesse momento que eu estou falando, caso você não esteja lembrando, mas qual é o meu problema? Qual é o meu objetivo? Então, no momento que você vai ensaiar, né, amanhã, quem vai ensaiar vai apresentar segunda, então você já vai reforçar. Qual é a minha problemática? Qual é o meu objetivo? E aí, dá essa sequência lógica. Então, falando da apresentação, né, o roteiro de apresentação. Primeiro, você vai saudar, né, com boa tarde, nossas apresentações são boa tarde, vai saudar a todos, a banca, a avaliadora, e e a todos que estão presentes. Gostaria de saudar a todos que estão presentes. Eu sou, aí você vai se apresentar. Eu sou, né, estudando do curso de pedagogia. E aí você vai apresentar o tema do seu trabalho. Eu sou estudante de pedagogia, com o título do meu trabalho foi orientado pela professora tal. Então, você se apresenta o seu trabalho e apresenta a orientadora. E aí, você segue para a sua introdução. Lá na sua introdução, aqueles pontos que nós já citamos, que você vai reforçar o tema, a problemática e os objetivos do trabalho. Quando você parte para o desenvolvimento, é importante lembrar que vocês estão defendendo. Então, vocês acreditam nisso. Às vezes, as pessoas falam como se fosse algo que ela não acredita, nem ela mesma acredita naquilo que ela está dizendo. Né? Então, lá na introdução, quando você fala o tema, fala a problemática, fala os objetivos, fala o que lhe motivou a fazer essa pesquisa, né? Então, você vai desenvolver, vai mostrar o resultado, né, os resultados e discussões dessa sua pesquisa. E você está defendendo aquilo que você acredita, né? Então, a gente deve expressar isso no momento da apresentação. Por isso, uma boa preparação para a apresentação, ela também é importante para a nota final. E aí, você vai apresentar os resultados e as discussões, o desenvolvimento, né? Para alguns está sendo assim. Lembrando a metodologia, eu pulei, não foi? Na minha fala aqui. Na metodologia, vocês devem reforçar qual foi a metodologia utilizada, né? No slide de Ivana, eu reforcei lá na escrita. O de Valdira, estou lembrando que está bem reforçado, os demais eu não estou lembrando aqui no momento, mas lembrem-se de vocês reforçarem qual foi a metodologia utilizada.
E aí, voltando para a apresentação, você vai para o seu desenvolvimento. Esse desenvolvimento, lembrando que não é um resultado, assim, só seu, é um resultado de outros, porque os autores defenderam aquilo, né? Você apenas fez uma compilação de informações. Então, sempre lembrar das referências, sempre lembrar, ó, os resultados de discussões foram esse, mostra isso, e que tenha coerência, né? Um texto tem a ver com o outro. Às vezes, alguns apresentam também como se fosse 3 capítulos de 3 trabalhos diferentes, e não tem a ver com o outro. E, na verdade, o nosso trabalho, ele tem que, um capítulo é base para o outro. O capítulo 1 é base para o 2, o capítulo 2 é base para o 3. Então, tem sempre um portanto, contudo, todavia, tem sempre aquelas palavras que tem sempre aquelas palavras que dão coerência, né? Vocês podem até pesquisar, né? Vai lá na internet, pesquisa quais as palavras que dá conexão, que dá coerência. Portanto, contudo, todavia, para você, né, se expressar dessa maneira. A pergunta de Ivano, vai lá para as conclusões. Quando você, deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa, a revisão da literatura, o método, o passo a passo da execução, que vai estar lá na sua metodologia, os resultados, as discussões, já falei com vocês. E aí, na conclusão. A conclusão, quando a gente fala conclusão, né, nós já citamos isso lá no primeiro encontro, mas vamos reforçando. A conclusão não significa que seu trabalho, pronto, resolveu toda a problemática. Não. Os seus resultados têm os seus resultados da pesquisa trouxe aquela conclusão, mas a problemática não se encerra aqui, todavia, deve ser estudada mais exaustivamente, que poderão surgir outros trabalhos no posterior. Então, assim, a conclusão não significa que o seu trabalho chegou ao fim e resolveu todas as problemáticas. Ela pode ser estudada e aprofundada, né, com outros problemas em volta dessa temática. Então, vocês podem encerrar com essas considerações também. E isso pode gerar um trabalho futuro. Aí você diz, isso pode gerar pesquisas futuras, quem sabe uma especialização, assim, que você demonstra envolvimento com o tema, você demonstra envolvimento com a pesquisa e que tem interesses de crescimento, né, diante daquela pesquisa. Por exemplo, Ivano, né, já está aí pesquisando as suas pós-graduação, acredito como todos. Então, esse momento da defesa é isso, é você mostrar o seu perfil pesquisador, investigador. Porque na graduação nós temos também essa preparação de investigadores, no caso do ramo da educação. Então, assim, algumas dicas, né, pontuadas aqui também. Não tente decorar todos os slides, além de ser humanamente impossível. Mas também nós não devemos ir para a banca despreparado. Essa forma de preparação, né, sugeria aqui a vocês, reforçando a que eu já falei. Eu gosto de escrever. Eu escrevo até o boa tarde. Boa tarde, eu saldo a todos da banca e tal. Escreve, como se você estivesse conversando. Aí, às vezes, você escreve e percebe que você está falando uma coisa que não cabia. Apaga, escreve novamente. Aí, para alguns, só ensaia falando, né? Mas eu gosto de ensaiar escrevendo. E aí vai o quê? Vai alinhar o seu pensamento. Não significa que na hora você vai falar tudo decorado, mas significa que você teve um processo anterior de alinhar os seus pensamentos. Porque às vezes a gente está tão envolvido na pesquisa que esquece que o outro não compreende da forma que eu estou lendo, né? O outro tem uma visão externa, ele não se envolveu. Então, o momento da leitura e da escrita é bem importante. Quem ainda tiver mais tempo e quiser ensaiar mais, fale, explique para alguém, chama aí seu filho, explique o seu trabalho. A pessoa vai lhe fazer perguntas e você vai tentar responder. Então, já é uma prévia de como acontece. A questão reforçando a postura, né, a postura profissional, é muito importante. Preparem o ambiente que vocês vão transmitir. Nós vamos já saber uma coisa de vocês sobre a transmissão, mas concluindo aqui o espaço. Preparem um espaço, se possível, neutro, né, a qual fica você com destaque. Vejam a questão do uso das tecnologias. O que é que você vai usar no dia da apresentação? Vai ser o computador, vai ser o celular? Eu, por exemplo, aqui eu uso o celular e o computador.
Porque eu estou falando com vocês pelo celular, e caso eu queira apresentar algo, eu uso o computador, tendo em vista que meu computador não tem webcam. Então, qual é a realidade sua quanto às tecnologias, né? Você vai transmitir aonde? Se possível, preparem também um ambiente que não tenha ruídos, né? Televisão, som, cachorro, criança, para aquele momento você não ter interferência. A questão da formalidade das vestes também, né? Maquiagem, não ser excessivo, cabelo, que não possa lhe atrapalhar. A expressão, né? A forma de você expressar. Você pode usar mãos? Pode, né? Eu vejo aí que eu falo no pulmão. Mas não pode exagerar. Também não é obrigado a virar um robô paralisado, né? Então, você pode se expressar com gestos, com semblante. O semblante mostra muito o nervosismo, né? Então, fiquem tranquilos, até porque vocês caminharam, né, para chegar até aqui, não vem chegando aqui de forma inesperada. Não vai ficar ansioso antecipadamente, o que a banca vai fazer, né? Então, assim, o objetivo da banca não é reprovar, certo? É o último caso, a menos que chegue lá um trabalho 100% em nível de plágio, aí pode a banca, não, então, totalmente fora das normas da ABNT. E assim, então o objetivo da banca não é reprovar, mas o objetivo da banca é que saia da universidade um trabalho com excelência. Então a banca, quando ela olha um trabalho, ela olha com crítica, ela olha procurando defeitos e vão encontrar. E que bom que vão encontrar e vão dizer as orientações para que o trabalho possa corrigir. Tem banca que sugere trocar o título, tem banca que sugere colocar novos autores, tem banca que sugere N situações. Então, naquele momento, não significa que você não leve para o lado pessoal, não leve para aquele lado, o problema é meu, então o problema sou eu. Não, o problema é todos nós. Nós somos avaliados constantemente e na banca o objetivo dela é esse. Ela vai avaliar o quê? Ela vai ver que seu trabalho é relevante, ela vai ver que o seu trabalho, seus objetivos têm a ver com o título e tem a ver com os resultados e com o percurso, porque o que acontece às vezes nas pesquisas? A pessoa coloca, eu vou investigar a efetividade do lúdico na educação infantil. Aí lá no desenvolvimento vai falar da educação ambiental. Tudo bem, educação ambiental pode usar lúdico, mas não está dito no objetivo. Então, assim, o objetivo fica totalmente incoerente. Aí a banca vai lá e sugere, ou troca o objetivo, ou troca o título, ou troca o desenvolvimento. Então, assim, nós vemos numa linha de pesquisa, né? Então, vejo que hoje vocês estão aptos a apresentarem o que tinham de ir corrigindo, nós fomos corrigindo ao longo do tempo, e virão sugestões da banca, tá certo? Então, não leve as críticas para o lado pessoal, se preparem emocionalmente para elas. E mostrem, né, a paixão, mostrem o interesse pelo conteúdo de vocês. Eu já falei isso também. Deixe-me ver se tem mais algum ponto que poderia. Então, é isso daí. Os pontos que nós citamos. Quanto aos slides, essa parte é que eu acho que vocês devem revisar, sabe? Tem que ficar claro, lá na introdução, a problemática, aliás, o tema, a problemática, o objetivo, a relevância e o que levou vocês a pesquisarem isso. Então, deve ficar claro. E de forma rápida, né? Tá certo? Mais alguma dúvida? Eu quero só perguntar um negócio sobre o dia da minha apresentação, viu, Diane? Porque assim, Dani vem pra cá, aqui pra casa. Tu tá conseguindo me ouvir? Tô sim. Aí eu posso falar por ela o slide, Pode. aí ela dá só a Pode sim. Eu vou explicação. conversar com a banca. No caso, você vai ler, né? Eu vou Isso. conversar com a banca. Eu nem respondi, porque assim, eu vou conversar. Eu creio que ela não será prejudicada, né? Ela já tinha me pedido. Eu vou saber se é melhor você ou eu. Mas Pronto. eu
que ela não deve ser praticada quanto a isso. Ao contrário, ela deve ser parabenizada, né, Dani? Porque você tem sido um exemplo para todos nós. Mas banca é banca. Inclusive, a banca de vocês é uma banca de bons profissionais, né? Então, bons profissionais, o nível vai elevar o trabalho de vocês. E para isso, eles vão dar sugestões. Pronto, outra pergunta. A respeito de Tá, Valdir? meu computador, ele só funciona perfeitamente o som com o fone de ouvido. Aí eu queria saber se eu posso colocar o fone de ouvido. Nesse caso, seria eu e Dani com o fone de ouvido. Ó, no caso É da assim. apresentação dela, se eu for falar por ela, o slide dela, eu vou colocar um lado do fone e ela vai colocar outro. Aí, no meu caso, eu vou colocar os dois, porque acho que você até viu no dia que você fez uma reunião. Deixa eu dar uma sugestão Ah, para fazer o teste, né? Mas assim, eu vou dar uma sugestão. Você vai estar com o computador. Aí você entra pelo computador só para a parte de transmissão. E aí você entra pelo celular. Aí, lembrando que se um celular, por exemplo, se tiver o seu celular lá fixo no pedestralzinho, e quem vai estar, seja a apresentação de Daniela. Então, quem vai estar sendo visto é Daniele, e você vai estar no computador para quando precisar ser lido. Vocês não ficarem no mesmo equipamento. Aí, quando for usar tem que desligar o som do outro, o microfone. Por exemplo, eu estou com o do computador desligado, porque senão dá microfonia. Se eu ligar aqui, vou ligar aqui para você ver. Vou ligar o som do computador. Ele começa a dar interferência e microfonia. Então, eu desligo o microfone do computador. Aí, eu estou aqui com 2 aparelhos. No caso, você estaria na sua casa com 2 aparelhos, o computador para apresentação e o celular para vocês. Aí, quando for a sua hora de apresentar, você vai estar sendo captada pelo seu celular e o fone de ouvido, quando for a vez de quem for falar, porque é assim. Tu tá entendendo, Ivana? Eu tô complicando para tu? eu tô tentando entender, mas eu acho que do meio pro fim eu vou entender. É como você tá fazendo Pois é. aí, né? Seu rosto tá no mas quando for, No no celular. caso, para compartilhar a tela, eu vou compartilhar de onde? Do computador ou vou compartilhar Do do computador. É isso que eu vou mostrar agora para vocês. Eu certo? vou virar aqui minha câmera, porque não apresentando ainda, eu vou mostrar a vocês como. Se eu aprender aqui a virar a câmera. Ó, aqui o computador, certo? Lá no cantinho esquerdo vai ter a opção apresentar agora. Acho que não está dando para vocês verem, né? Mas eu sei como é que funciona. Isso. Apresentar agora. Tá vendo? Uhum. Então, quando for, estou dizendo isso porque já teve casos de pessoas que foram para apresentar e não sabia como apresentar, né? E acontece quando a gente não se preocupa antes. Então, vamos Eu lá. não sabia, Para não. apresentar, Jenny, quem me explicou. muito bem. A gente, quando é ativo, é assim, vai em busca. Até porque o processo é difícil. Quando a gente descobre uma coisa, já vem outro problema para resolver, né? É. Então, lá na opção de apresentar, deixa eu dizer o que está acontecendo com o Meet, que aconteceu com algumas pessoas também. Aqui tem a opção. Tá saindo aí para vocês? Tá saindo aí para vocês? Tô vendo. Tá saindo aí para vocês o que estou mostrando? Tá, apresentar Parece que deu problema na agora. rede. Apresentar agora. Aí vai vir a opção a tela inteira, uma janela e uma guia. Eu vou colocar aqui uma janela para a gente ver se é esse o problema que eu estou suspeitando que está acontecendo com os demais. Vou botar aqui, apresentar uma janela. Vou apresentar aqui o slide de Ivana. Aí, para vocês, está aparecendo ele... Vou botar aqui. Está aparecendo a tela inteira? Não.
Ou tá aparecendo os quadradinhos do lado? Os quadrados do lado. Pronto, é isso que está acontecendo, viu? Aconteceu com algumas pessoas. Na hora que coloca para apresentar uma janela, ao invés de aparecer a tela inteira, porque para mim tá assim, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Como é que tá aqui para mim? Não tá igual como para vocês. Ó, para mim tá a tela inteira, tá vendo? Ó, não tem os quadradinhos lá. E alguns alunos, na hora de apresentar, eles ficavam, mas aqui para mim tá a tela inteira. E realmente está acontecendo isso. Não sei o porquê no Google Meet, mas vamos tentar resolver para lá no dia. Vou parar a apresentação e vou apresentar a tela inteira. Mas a importância ainda de você estar com o celular, né? Porque o seu computador vai estar apresentando o slide, ó, e só vai estar vendo o slide. Ó, agora eu estou em tela inteira. Aí no meu computador eu não estou vendo vocês, eu estou vendo só pelo celular. Quando dá certo aquela opção, uma janela, dá certo colocar duas telas. Mas o Google está com esse problema. Eu fui apresentar os slides para a professora uma vez, do mestrado, justamente porque ela não conseguiu essa questão. O Google Meet está com esse problema. A pessoa que está apresentando o slide está vendo a tela inteira e a pessoa que está vendo vê como se estivesse editando. E não fica legal para quem está vendo, fica pequeno. Então, voltando, eu sugiro a vocês que usem o celular e o computador. O computador fica só para apresentar. E o celular fica para áudio e imagem. Só no caso de Ivana, que ela vai ter um momento que vai ter que usar o áudio do computador, porque ela vai ler para a Daniela. Então, eu estou apresentando aí a tela inteira. Eu vou sair. Voltar aqui para o Meet. Viram? Ó, voltando aqui, que agora dá para mostrar. Esse cantinho aqui, ó, que você está apresentando. Quando você aperta aqui, tem 3 opções. Uma janela, tela inteira e uma guia. Você vai em tela inteira para apresentar. Por quê? Porque o Google Meet está com um probleminha que nem eu soube resolver, nem os professores estão sabendo resolver ainda. Quem descobrir, parabéns. Certo? Eu acho, Leudiane, eu acho o seguinte, tem uma opção lá em cima do PowerPoint para você colocar assim, apresentar slide e ele Mas eu toma a tela usei. toda. Exatamente, eu usei. E mesmo Mesmo assim usando não abre. ela. E é. Não abre. Abre para a pessoa que está no computador. E aconteceu isso. Ó, aconteceu essa semana com minha professora do mestrado, que ela desistiu de apresentar, porque ela não estava dando certo por conta disso, que ela estava botando e ninguém estava entendendo. E na hora eu também pensei que era ela, né, que não estava apertando lá. Aí ela mandou para mim e eu apresentei para ela. E as bancas que eu participei, aconteceu isso com os alunos. Eles botavam, aí eu nem parei para explicar, porque eu sabia que eles iam acabar ficando nervosos. Então, eu não parei. Eles ficou apresentando, para eles estava a tela inteira, e para nós que estávamos acompanhando, não estava a tela inteira. Estava daquele jeito que vocês viram, como se estivesse editando. Então, o que resolve no momento, né, é isso. Ao invés de você apresentar uma janela, é você apresentar a tela inteira. Aí a banca vai estar vendo do jeito que vocês viram. Uhum. Ok. Por enquanto, é isso. Então, vejam. Aí já prepare, né? O champanhe, o bolo, o salgadinho. Nós vencer, nós escapar. É verdade. Já. Deus quiser, não vejo a hora. E aí? Diana, tá me ouvindo? Também prepara os nervos para as críticas, né? Porque elas virão. É verdade. Aí, no caso, a banca vê a tela inteira, aí vê Oi, só Valdívia. a banca vai ver só os slides, não vê a gente, não? Ela vai ver você porque você vai estar com o celular. Por exemplo, eu vou apresentar aqui. Vou apresentar aqui tela inteira, aí você me diz aí como é que... Ó, a tela inteira. Eu estou no celular, viu?
E é assim que eu uso nas aulas. F5. Gente, F5 é o atalho para apresentar a tela inteira. Pronto, aqui no meu computador está só o slide. E eu estou falando aqui com vocês. O que está aparecendo aí para vocês? Aparece o slide e embaixo aparece você. Pronto, é assim que eles vão ficar vendo. No caso, porque está no celular, né? É, eu tô no Quando eu celular. assisto no computador, quando eu No assisto no computador. computador, eu fico com o slide de um lado e a imagem da pessoa que está falando do lado, maior. É assim que vai ficar para quem está no celular, Travando demais aqui. mas a banca normalmente usa no computador. A banca normalmente usa no computador, que é justamente para a leitura. Mais Tá alguma certo. dúvida? Outra coisa, orientador no dia da apresentação é banca, É, certo? Então, eu não interfiro na apresentação de vocês. Quem dá a nota são os avaliadores convidados. Samuel vai estar lá? Não sei. No dia ele não está escalado, não, mas pode ser que ele esteja. tá com medo de Samuel, Ivan? Samuel toca o terror. É. Todos tocam. A única que usa da psicologia para não deixar um desmaiar são poucos, vou nem dizer. Mas faz parte. A gente não pode levar para o pessoal. Isso faz parte e é para a gente crescer. Eu quero é que eles corrijam mesmo, para nossos artigos saírem no ponto de publicação. Tops É dos tops. verdade. E tem sempre o que melhorar, viu, gente? Se fosse para mim, tiver mais tempo, fosse para mim voltar para vocês e disser o que melhorar, eu diria. Mas não adianta. O que tinha de fazer, já progredimos muito para chegar até aqui. Pronto, uma Já pergunta progredimos. muito importante que eu queria saber, que nunca ninguém me respondeu. Eu já perguntei isso a várias pessoas. É o que leva a minha monografia a virar, assim, a dizer assim, isso aqui vai realmente acontecer, vai virar disciplina escolar. Se ela tem alguma coisa, se ela tem alguma coisa assim, como é que se diz, algum poder sobre o que os autores dizem, sobre o que as monografias, que eu acredito que vai ser uma porta também para outras pessoas, né, se interessar por esse lado aí, que eu É acredito que assim, ninguém. a educação para o trânsito, né, a educação no trânsito, ela já é prevista, né, apesar de não ser, assim, quando você fala obrigatório, que é justamente isso que você defende, que não pode ser deixada de lado, ela já é uma disciplina interdisciplinar. Mas para ela ser 100% como você quer, ela precisa se tornar um projeto de lei na Câmara. E aí ser sancionada pelo município. Mas isso não, acho que não caberia no momento. Quer dizer que minha monografia e o que os autores dizem não tem nenhum peso, é só de pesquisa, é assim? Não, só de pesquisa. É igual você tivesse pesquisando um remédio para uma doença. Aí você descobre que a azitromicina é uma quis. Doidar, né? Do ramo que nós não entendemos. Mas digamos que você, lá naquele momento, descobre que a azitromicina é bom para a Covid. Mas o médico tem que passar, né? No momento da consulta. O médico não tem que passar para dizer para o aluno, para o paciente, executar aquela pesquisa. Então, aqui você fez uma pesquisa, você descobriu algo. Você descobriu que quando a educação do trânsito, ela prepara o cidadão, desde a educação infantil, desde o ensino fundamental, os resultados são superiores àqueles de quando o cidadão recebe a educação só quando é na fase adulta. Então, você descobriu isso na sua pesquisa. Mas, para ser colocado em prática,
ela precisa ser executada dentro da escola. E para ser executada de forma obrigatória, como você quer, ela precisa se tornar um projeto de lei. Entendi. Aí tá, né? Nós não fizemos esse levantamento. Você não acho que você não fez, talvez tenha já um projeto de lei no município que tem essa obrigatoriedade. Eu acho que para isso acontecer, a BNCC ela tem que dar o parecer e ela não dá um parecer disso aí. Ela não aborda, né? Ela acredita que tenha que ter alguma coisa, né? A, a respeito. Não, mas não existe a lei? Eu nem sei se existe a lei realmente, né? Assim, para disciplina, eu sei que para conscientização, sim. Agora, para disciplina mesmo, disciplina escolar, ainda não. Só para conscientizar, né? Como o Maio Amarelo, Setembro Amarelo, é um meio de conscientização, mas não é mesmo disciplina que avalia como nota. Uhum. Isso. Ele é um tema transversal. É um dos temas transversais que acontecem dentro da escola. Isso. Pronto? Alguma dúvida? Parar aqui a gravação.